Saudações da Advocacia Criminal. O meu nome é Salvador Neves da Silva Filho. Eu sou advogado criminalista e hoje eu vou falar sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Então vamos lá. Em relação ao tempo do crime, refere-se a saber quando foi praticado o crime. Foi hoje? Foi semana passada? Foi mês passado? Foi ano passado? Em que dia foi praticado o crime? Em relação ao espaço do crime, refere-se ao local onde foi praticado a infração penal. Foi no Brasil? Foi dentro das fronteiras do nosso país? Foi além de nossas fronteiras? Foi em outro país? Aparentemente este assunto é até fácil, porém tem diversos detalhes, tem diversos desdobramentos. Eu vou trazer algumas informações para vocês hoje acerca desse assunto. Lembrem-se que a lei penal brasileira somente será aplicada se ela estiver vigente no momento da conduta. Repetindo, a lei brasileira somente será aplicada se ela estiver vigente no momento da conduta. O país, no Brasil, existem pelo menos 3 teorias para tentar explicar o tempo do crime, que é o grande problema. Qual o tempo do crime? Aí existem 3 teorias para tentar explicar esse assunto. É a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria mista ou ambiguidade. A teoria da atividade considera-se praticado o crime no momento da conduta, ou seja, no momento da ação ou omissão. Por exemplo, você pode praticar uma conduta ativa quando você dá um soco em seu desafeto, e aí você, através dessa ação, você pode responder pelo crime de lesão corporal. Ou você, diante de uma pessoa que está mal, prestes a morrer, em estado grave, e você cruza os braços, não faz absolutamente nada, então você pode responder por omissão de socorro. A segunda teoria é a teoria do resultado. Considera-se praticado o crime no momento do resultado. O próprio nome já diz, teoria do resultado. Considera-se praticado o crime no momento do resultado. E o resultado é também chamado consumação. E a terceira teoria é a teoria mista ou ambiguidade, que é considerado praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado. Então a teoria mista ou ambiguidade considera praticado o crime os dois momentos, o momento da ação ou omissão, que é o momento da conduta, bem como no momento do resultado, que é o momento da consumação. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 4º, diz o seguinte, que é considerado o tempo, o momento do crime, o momento em que ocorreu a ação ou omissão, independente que em outro momento ocorra o resultado. Então, conforme o Código Penal brasileiro, em seu artigo 4º, é admitido a teoria da atividade para o tempo do crime. Então, teoria da atividade, tempo do crime. Já em relação ao espaço do crime, o Código Penal prevê em seu artigo 6º o seguinte, que é considerado o local do crime tanto o momento da ação, quer dizer, tanto o local da ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se deu o resultado, ou pelo menos deveria ocorrer o resultado. Então, repetindo, teoria mista ou ambiguidade, conforme o artigo 6º do Código Penal, considera-se o local do crime, tanto o local da conduta, que é o local da ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como no local onde ocorreu o resultado, ou pelo menos deveria ocorrer o resultado. E o país, o Brasil, assume essa teoria, que é chamada teoria mista ou ambiguidade, ou seja, em relação ao espaço do crime, teoria mista ou ambiguidade. Deste assunto ainda desdobram diversos outros,
assuntos relacionados ao tempo e espaço do crime, como por exemplo o princípio da territorialidade da aplicação da lei penal brasileira. E eu vou aproveitar o ensejo, eu vou deixar na parte descritiva deste vídeo um link de uma apresentação que eu fiz em uma universidade daqui de Salvador sobre o princípio da territorialidade da lei penal brasileira, que está esculpido no artigo 5º do Código Penal, que diz basicamente o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tratados ou regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Repetindo, o princípio da territorialidade no artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tratados ou regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Não deixem de assistir o link sobre o princípio da territorialidade, que eu estarei detalhando este princípio em uma apresentação que eu fiz na Universidade de Salvador. Se você gostou deste vídeo, clique no joinha, clique no botão vermelho e se inscrevam neste canal. Deixem também os seus comentários e compartilhem este vídeo com todos os seus amigos, para que toda semana eu traga novas informações da advocacia criminal para todos vocês. Forte abraço e fiquem com Deus.